Olá, alunos. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu fiz essa correção desses exercícios em sala de aula e alguns alunos não estão indo presencial. Eu fiz também algumas correções no Meet, muitos não participaram. Então, para que todos tenham a correção, eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Essa é a primeira correção que eu estou fazendo. O exercício que eu passei lá no Classroom é de soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, agora eu vou fazer a correção desses exercícios, tá bom? Vocês passem para o caderno. Quem fez, corrige, vê se fez certo. Se não fez certo, coloca a correção, tá bom? Esses exercícios, eles são para fixar o que você aprendeu. Ele não vale nota. É como se você estivesse na sala de aula treinando os exercícios que você aprendeu, tá bom? Então, nem todos os exercícios que a professora passa vale nota. Claro, na sala de aula a gente verifica quem fez como participação, tá bom? Mas é para conhecimento. Então, a professora passa um conteúdo, explica e passa os exercícios para vocês treinarem, tá bom? A primeira continha são duas frações com denominadores diferentes. Mais 2/5 mais menos 1/3. Então, vamos lá, nós colocamos a primeira fração, 2/5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essas duas frações em frações equivalentes. Nós vamos transformá-las com frações com o mesmo denominador, para a gente poder calcular, tá bom? Então, nós vamos transformá-las em frações equivalentes. Como que a gente faz isso? Então, a gente pega a primeira fração, que é 2/5, e vamos multiplicar pelo denominador da segunda fração, que é o 3. Então, vocês estão vendo aqui, tá o número 3. Então, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 3. A segunda fração, nós copiamos o sinal, nós copiamos a segunda fração, só que nós vamos multiplicá-la pelo denominador da primeira fração, que é 5. Então, ficou menos 1 vezes 5 e 3 vezes 5. Quando o valor é positivo, você pode ou não colocar o sinal. Mas o valor negativo, você tem que colocar. E aqui, no caso, colocamos entre parênteses. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 3 dá 15. Transformamos a primeira fração. A segunda fração, nós copiamos esse sinal de mais. E a segunda fração, menos 1 vezes 5. O 5 não tá aqui com o sinal de mais, mas nós sabemos que ele é positivo. Então, entra a regra de sinal. 2 sinais diferentes, menos. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Aqui. Ficou com o mesmo denominador? O denominador permanece, vamos fazer a conta com o numerador. Aqui entra valor positivo maior que o valor negativo, então o resultado é positivo. Se o valor negativo fosse maior, então o resultado seria negativo. Ou então a gente pode verificar quando o positivo é o que eu tenho, o negativo é o que eu devo. Então, eu tenho 6 e devo 5. Vou pagar esse 5 e ainda vou ficar com 1. Então, ficou o resultado 1/15. A letrinha B, ele é um valor decimal, aquele número com vírgula. Eu posso fazer com o número em decimal? Pode. Tem que verificar os sinais, fazer a conta vírgula embaixo de vírgula, respeitar as casas depois da vírgula e para poder fazer a conta. Nesse caso aqui,
eu coloquei ela em forma de fração. Eu peguei, coloquei o menos, que o número é negativo. Coloca-se o número 4. Por que não colocou o zero? Porque o zero, ele não vai fazer diferença aqui, tá bom? Quando ele tá antes do número, ele não tá fazendo diferença. Vai continuar 4. Então, eu coloquei o número 4, coloquei no numerador. No denominador, eu coloco o número 1. E a quantidade de zeros vai depender da casa decimal depois da vírgula, tá? Então, aqui tá décimos. Na primeira casa depois da vírgula, então vai ser um zero só. Copio o sinal mais, o número é negativo, vai permanecer negativo aqui. Copio o 28, coloco o 1, o 8 também está na casa dos décimos, então vai ser um zero só. Pronto, transformei o número decimal em fração. Vou fazer a conta. Mesmo denominador permanece o 10, fica menos 4. Aqui tem um sinal de mais indicando, né, a operação, e tem um sinal de menos dentro do parênteses, então, podemos usar as duas formas. Ou a forma de que quando tem um sinal de mais, o sinal de menos vai permanecer igual dentro do parênteses, tanto faz, se aqui fosse positivo ia permanecer positivos, como é negativo vai permanecer negativo. Ou a gente pode usar a regra de sinal, 2 sinais diferentes, menos. Então, são 2 valores negativos, são dois valores devedores. Você vai somar a dívida. Tenho 4, devo 4, peguei emprestado mais 28. Então, eu tô devendo 32. Menos 32 décimos. Voltando este valor de fração, valor fracionário, em valor decimal. Eu pego o 32, coloco, menos 32, e a vírgula vai andar conforme o zero. Só tem um zero, vai andar uma casa. Tá no 32, a vírgula está aqui, vai pular uma casa, vai ficar menos 3,2. A letra C, menos 5 oitavos, menos mais 3 oitavos. Os dois denominadores são iguais, então, o denominador permanece, nós vamos fazer a conta com o numerador. Aqui, como o sinal de fora é menos, é negativo, significa que o número de dentro vai ser o seu oposto. Então, se tá mais 3, vai ficar menos 3. Ou a regrinha de sinal, 2 sinais diferentes, menos. Então, ficou menos 5 com menos 3. 2 valores devedores. Eu tô somando a dívida. Devo 5, emprestei mais 3. Então, tô devendo 8. Menos 8 sobre 8. 8 oitavos. A fração, ela é uma divisão. Então, se dá para dividir e dar um valor exato, você divide. E entra a regra de sinal. O de cima é negativo, o de baixo é positivo. 2 sinais diferentes, menos. 8 dividido por 8 dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Agora, nós vamos para a letrinha D. A letrinha D é mais 2 quintos menos mais 1 quarto. É o mesmo processo. Nós vamos pegar a primeira fração e multiplicar o numerador e o denominador por 4, que é o denominador da segunda fração. A segunda fração, nós vamos copiá-la e multiplicar pelo denominador da primeira fração. Nós vamos transformá-las em frações equivalentes com o mesmo denominador para que nós possamos resolver a questão. Então, aqui, 2 vezes 4, 8, são os dois positivos, 5 vezes 4, 20. Menos, que é a operação aqui, mais 1 vezes 5 dá 5, 4 vezes 5 dá 20.
Então, o denominador permanece, vamos fazer a conta com o numerador. 8 menos 5, 3. 3 vinteavos. Então, a letrinha E são valores em forma decimal. Eu posso resolver com a continha no número decimal? Pode. Só que tem que respeitar as regras também. Vírgula debaixo de vírgula, verificar se tem um valor maior, negativo ou positivo. Eu fiz aqui. Então, tem menos 0,54, menos 0,6. Primeira coisa, você tem que colocar os dois valores na mesma casa decimal. Então, aqui, depois da vírgula, são duas casas. O 4 está no centésimo. Então, você tem que transformar esse 6 também colocando na casa do centésimo. Como não tem número, nós colocamos o zero, acrescentamos o zero. Então, ficou menos 0,54 menos 0,60. Aqui tem um sinal fora do parênteses, que é negativo, e um sinal negativo do lado de dentro. Entre a regrinha de sinal, dois sinais iguais, mais. Então, ficou menos 0,54 mais 0,60. Então, eu tenho mais do que eu devo. Vou fazer uma subtração do 60 menos, o 0,60 menos 0,54, respeitando as vírgulas, vírgula embaixo de vírgula, chegando num valor de 0,06, positivo. Vamos fazer da outra forma, da forma de fração. Eu pego 54, menos, eu deixo menos aqui, 54, coloco um no denominador, a quantidade de zeros é a quantidade de casas depois da vírgula. Como aqui são duas, então ficou 100. A segunda, eu faço também a transformação, coloco um zero aqui na frente do 6, para ficar na mesma casa decimal. Então, menos 60, desprezo o zero, porque não vai fazer diferença colocar nem o zero aqui nem aqui. Então, fica 60, coloco um embaixo, duas casas depois da vírgula, dois zeros. Então, aqui entra a regra de sinal, menos com menos, dois sinais iguais é mais, eu coloquei o 100, que é o mesmo denominador, menos 54, menos 60. Fiz a regrinha de sinal, ficou mais 60. 60 menos 54 dá 6 centésimos. Para transformar a fração em valor decimal, você coloca o número 6 e vai andar a vírgula, a quantidade de zeros do denominador. Tem dois zeros, então vai ser 1, 2. Você coloca dois zeros e a vírgula. A letrinha F tem uma fração e um valor decimal. Você vai transformar esse valor decimal em fração. Então, vai ficar menos 1/4, menos, como aqui é mais, regrinha de sinal, menos, dois sinais diferentes, menos. 38 no numerador, colocamos o 1, como é uma casa depois da vírgula, colocamos um zero. Aí, entra naquele processo. Pega a primeira fração, multiplica pelo denominador da segunda fração, que no caso aqui é 10. Pega a segunda fração, multiplica pelo denominador da primeira fração, que no caso aqui é 4. E vamos fazer a continha. Ó, dois sinais diferentes, menos. 1 vezes 10, 10. 4 vezes 10, 40. 38 vezes 4, 152, e 10 vezes 4, 40. Transformamos em frações equivalentes com o mesmo denominador. Permanece o denominador,
Vamos fazer a continha com o numerador. Menos 10 com menos 152, então, são duas dívidas. Eu somo o que estou devendo, fica menos 162, 40avos. Vamos simplificar essa fração. Nós podemos simplificar a fração até tornar irredutível. Então, nós dividimos por 2, tanto o numerador quanto o denominador, chegamos a uma fração menos 81/20. Esse é o resultado. O exercício 2. O saldo da conta bancária de André era de 950. Ele emitiu 3 cheques que já foram descontados. O primeiro foi de 256,40, o segundo de 123,60 e o terceiro de 523,30. Qual é o saldo atual de André? Então, nós vamos somar o que foi os cheques que ele emitiu, 256,40, 123,60, 523,30. Vírgula debaixo de vírgula, todos estão com a mesma casa decimal. Vamos somar o que ele emitiu. 4 mais 6, 10, mais 3, 13, vai 1. 6 com 1, 7, com 3, 10, com 3, 13, 3, vai 1, sobe 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 fica embaixo, 1 sobe. 1 com 2, 3, 3 com 4, 4 com 5, 9. Então, ficou um total de 903,30. R$ 923,30. Tirando do saldo que ele tinha, de 950, então eu peguei 950, vamos tirar dos cheques emitidos. Ele ficou com um saldo positivo de R$ 46,70. Esse daqui, eu esqueci de colocar o sinal aqui. Eu verifiquei depois, quando eu fui corrigir com os alunos, eu verifiquei que tinha sido faltado esse sinal na questão. Mas não tem problema, vai dar um resultado diferente para quem fez, né? Mas dá para arrumar agora. Quando a medida de temperatura passa de menos 1,3 graus centígrados para menos 4,1 graus centígrados, qual é a variação? Então, como que a gente calcula a variação? A variação é você pega o segundo valor, que é o último, e subtrai do primeiro valor. Então, aqui fica menos 4,1, que é o segundo valor, menos, e o primeiro valor também é negativo, entre parênteses, menos 1,3. Fazendo a regrinha de sinal aqui, 2 sinais iguais é mais, então ficou menos 4,1 mais 1,3, igual a menos 2,8 graus centígrados, tá bom? Esse é a primeira atividade que eu estou passando a correção. Eu vou fazer mais outros vídeos, tá bom?